Meu prezado irmão, minha prezada irmã, você que nos acompanha através desse veículo de comunicação, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa catequético, que tem como fonte da nossa reflexão o documento Diretório para a Catequese. É um diretório pontifício para o mundo inteiro, principalmente nesse caminho de formação dos catequistas. E na dimensão de formação dos catequistas, nós colocamos também uma formação catequética dos candidatos à ordem sagrada. Também para os diáconos, para os padres, porque, na verdade, também para o bispo, porque o primeiro catequista é o bispo. Já falamos isso aqui em programas passados. O segundo seriam os presbíteros, terceiro os diáconos, e aí vem os religiosos e assim por diante. Então, falando um pouquinho sobre a formação catequética dos candidatos à ordem sagrada, eu diria o seguinte, que a qualidade da catequese depende muito dos ministros ordenados. Quando a gente diz assim que o padre precisa formar bem os catequistas, ele precisa ser bem formado. E aí entra a preocupação da catequese de formar bem os seus ministros. Não pode faltar no processo formativo o anúncio e a catequese. O anúncio seria propriamente a evangelização, despertar nas pessoas a sua fé. E essa fé que foi despertada, ela seja agora instruída, seja refletida, aí que entra justamente a catequese. É necessário, então, uma adequada formação catequética nos seminários. Os seminaristas precisam ser bem formados para o anúncio da catequese. Se nós temos a escola catequética, era interessante também que os seminaristas participassem da escola catequética. É claro que é difícil, porque às vezes não tem tempo, né, por causa do tumulto de matérias na universidade, na faculdade e assim por diante, mas era interessante se isso acontecesse. Então, despertar no seminarista um espírito missionário do primeiro anúncio, do anunciar Jesus Cristo. Conhecer o catecismo da Igreja Católica e conhecer também a catequese da diocese. Isso é importante. Os seminaristas terem esta preocupação de saber como acontece na sua própria diocese a caminhada catequética, a formação de catequistas. O estudo da catequética no seminário é importante, da pedagogia e demais ciências humanas que ajudam na formação. Também integrar a formação catequética na formação permanente do padre. Então, isso tudo é fundamental para que a gente tenha verdadeiros padres catequetas. Agora, pensando um pouco no outro ponto, os centros de formação. A gente precisa ter esse centro de formação. Se eu falo de escola catequética, no fundo a gente tem ali um centro de formação. Mas na vida do padre, o centro de formação seria na própria faculdade, mas buscar todos os meios que ajudam nesta formação. Centros que deem informação sistemática, fundamental e de qualidade. Olha bem, uma catequese sistemática ou uma formação sistemática, permanente, sequencial, isso é fundamental para que a gente tenha realmente uma catequese que seja de qualidade, que seja verdadeira. Haja então centros especializados com enfoque teológico e antropológico, que veja o aspecto de Deus, veja o aspecto do humano, o divino e o humano. O aspecto teológico, o lado divino, o aspecto antropológico, o lado humano. Então, formar agentes leigos, que sejam formadores de novos catequistas. Eu digo, os seminaristas devem ser formadores de novos catequistas. Mas também formar leigos, que possam ser formadores. Se a gente fala de ministério do catequista ou de catequista,
Olha bem, esses catequistas devem ser formadores de outros. Que haja também centros superiores e formar docentes de catequética nos seminários. Esses centros sejam verdadeiros institutos universitários estáveis. E cabe aos bispos, logicamente, a escolha de pessoas para esses cursos acadêmicos. Nem sempre isso acontece, mas é fundamental. O documento diretório para a catequese motiva ao bispo escolher pessoas para uma boa preparação. Com isto, não venha a faltar especialistas em catequese nas dioceses. Isso é importante, cada bispo olhar para a sua diocese se há ali catequetas que possam ajudar na catequese. Muito bem, eu fico por aqui. No próximo a gente continua refletindo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso abraço e até lá.